Pós-operatório de coluna. Se você fez uma cirurgia de coluna, seja ela uma artrodese, uma dissectomia ou qualquer intervenção na coluna que comprometeu a estrutura e não sabe exatamente como proceder no pós-operatório, ou se você está fazendo as coisas certas, ou aquilo que você tem medo de fazer, que realmente pode virar um problema, que pode agravar o seu cenário, você chegou ao vídeo certo. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a real origem dessas lesões de coluna, sem aprofundar muito. Vou dar para vocês um raciocínio, uma forma de entender de fato como que eu devo conduzir meu exercício. Porque se você procurar os vídeos na internet e eles te ensinarem os exercícios em ordem, em passo a passo, você não consegue pensar sobre e não consegue adaptar seus exercícios. Esse vídeo ele é tanto útil para quem tem a cirurgia, como para quem lida com pacientes, clientes, profissional de saúde, seja você um personal trainer ou um fisioterapeuta, para entender como abordar esse pós-operatório. Então é um vídeo bastante complexo, não acredito que vai demorar mais do que 20 minutos, mas seguramente daria para fazer mais do que 2, 3 horas citando sobre isso. Se você não me conhece, não sabe quem eu sou Murilo, sou fisioterapeuta, sou osteopata, especialista reconhecido pelo Conselho, e há mais ou menos uns 3 anos eu trabalho só com a medicina funcional integrativa, e há mais de 10 anos ajudando as pessoas aqui no meu consultório. Qual que é o grande diferencial do meu canal? Eu falo basicamente da real causa de dor e sofrimento, a real causa da dor, do desequilíbrio. A dor é a manifestação do desequilíbrio do organismo, do corpo, mais especificamente, e eu falo da real causa, seja essa causa um fator emocional, um fator ambiental, um fator energético, um fator físico, ou até mesmo metabólico, visceral, algo do gênero. Então nós temos pilares que norteiam o nosso trabalho aqui na clínica e faz a gente conseguir ser preciso naquilo que o paciente tem e eficaz no nosso processo terapêutico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, já dá o joinha pro vídeo e compartilha com as pessoas da sua família. Eu sei que muita gente gosta de pular o vídeo pro final para ver se tem algum exercício, uma prática, mas é o desenvolver do vídeo que vai fazer você entender. Então pode acelerar o vídeo, mas acompanha até o final, tá bom? Foi um pedido de uma seguidora, tá, meus queridos? Ela pediu, olha, me ensina, doutor, exercícios para artrodese. Falei, opa, a artrodese, dissectomia, tem muita coisa que a gente pode falar. E eu queria fazer vocês entenderem um problema especificamente, o que acontece num pós-cirúrgico. Vamos falar brevemente. Quando você tem uma hérnia de disco, agora já começando o conteúdo, quando você tem uma hérnia de disco, uma protusão, um abaulamento, você já tem que partir do pressuposto que existe uma falha biomecânica. Biomecânica por quê? Porque se a estrutura estivesse natural, tanto a vértebra, quanto o disco, quanto os envoltórios faciais, musculares, ligamentares, se tudo estivesse normal, mesmo no processo fisiológico de envelhecimento, mesmo no andar da idade, mesmo com alguns pequenos esforços, você não teria especificamente uma lesão na coluna. Tipo, só L5, só L4, só L3, sei lá. Você não teria. Você teria uma degeneração meio uniforme. Eu quero que você pense que a coluna é como se fossem engrenagens, como se fossem elos de uma corrente. Se essa corrente está toda ajustada, essa tensão está toda ajustada, os elos vão gastar meio parelho. Vai chegar um momento em que todos eles vão invalidar e pum, parou, né? A morte, vamos dizer assim. Então, entenda que quando você tem uma região da sua coluna que exacerbou em sobrecarga, em desgaste, existe uma falha no processo biomecânico. E aqui vem a virada de chave. A falha biomecânica ela não foi causada especificamente por um trauma. Existe essa possibilidade, sim, mas ela não foi causada especificamente por um trauma. A falha biomecânica, a gente chama esse termo de falha, né? Eu dei esse nome, vamos dizer assim, para facilitar a minha didática, não é necessariamente uma falha, é uma estratégia do corpo do paciente para adaptar um problema. Então você tem um problema aqui, vamos pegar um exemplo bem absurdo. Você tem um problema de garganta, então você era uma pessoa que comia mal, se alimentava mal, ou na infância teve um péssimo estilo de alimentação. Você ingeriu uma série de coisas que deprimiu o seu sistema imune e levou uma dor de garganta. Esse problema de garganta, essa simples laringite ou faringite, ela é um problema que o seu corpo vai ter que compensar em algum lugar. Ele vai ter que adaptar em algum lugar. É um mecanismo de cura da natureza do corpo. É como se você tivesse basicamente 10 quilos de areia e tivesse 2 buracos para tampar. Só que um desses buracos tem 9 quilos, o outro tem 11, entendeu? Você tem 20 quilos para cobrir. Então o corpo vai ter que pegar essa areia e tentar dissipar para ficar meio parelho aqui. Fica meio parelho. Mas qual que seria o cenário perfeito? Você ter 10 para cobrir e um buraco de 5 para sobrar. Não é assim que acontece. Então esse desequilíbrio do nosso organismo, essa falta, digamos assim, de recursos para tampar o buraco, faz dele compensar. Esses recursos você dá com exercício, você dá com pensamento positivo, esses recursos você dá com alimentação, esse recurso você dá com um ambiente potencial. Então você ganha esse recurso para tampar os buracos de várias formas. Mas se você perdeu ele, não importa como, você vai ter que compensar.
Então, uma pessoa que tem um sistema imune ruim, ele está em baixa dos recursos, né? Ele vai ter aquela inflamação de amígdala, ele vai compensar na região do crânio, da cervical, da coluna cervical torácica e vai indo. A pessoa não entende muito bem como essas compensações acontecem. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube, se você digitar meu nome, Murilo José Tambosi, e colocar do lado amígdala. Você vai ver uma aula de 1h18 que eu explico como que um problema de garganta gera dor no corpo inteiro, com anatomia, fisiologia e biomecânica. Quando eu comecei a entender que o corpo ele criava estratégias para compensar e eu estava tratando essas sequelas, eu, Murilo, como fisioterapeuta osteopata, eu falei, cara, eu não posso tratar a sequela sem antes tratar a causa, senão o problema volta. E de fato ele volta, e você já deve ter percebido isso. Então, se você teve realmente uma dor na coluna, teve uma lesão, uma alteração anatômica, fez a cirurgia, você tem uma falha biomecânica, que é uma resposta adaptativa do seu corpo frente a outro problema. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Se perguntar qual que é esse problema, tratar ele da forma correta, corrigir a biomecânica, para que você não volte a ter problema na coluna, ok? Senão a sua cirurgia ela vai ser apenas um paliativo, uma coisa temporária. Cedo você vai ter dor em outro local, independente da fixação que você fez, do procedimento que você fez. Para aqueles que não sabem, a artrodese é a fixação de várias vértebras, com 2 pinos cada vértebra e uma haste rígida. E a dissectomia não, é só uma abertura lateral da vértebra para tirar o núcleo, né? Às vezes tira um pedacinho da lâmina, que é a hemilaminectomia, mas enfim. E hoje existem cirurgias muito mais modernas que você coloca literalmente um disco artificial. Você tira e coloca um disco artificial. Vem se mostrando muito eficaz, apesar de ser uma técnica relativamente jovem no Brasil, né? Então, você entendeu, existe uma falha biomecânica, preciso correr atrás da causa. Não é nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como pensar para você estabilizar aquela vértebra, tá bom? Então imagina que você tem lá uma vértebra, outra vértebra, no meio o disco. Você tirou o disco ou você fixou a vértebra. O que você precisa saber sobre? Se você tirou o disco apenas e não fez fixação, aquela região onde você tirou o disco, ela vai desidratar e vai colapsar. Colapsar é o choque, né? No longo dos anos, muitos anos, ela pode se fundir, fazendo o que a gente chama de artrodese fisiológica. E existe o cenário cirúrgico, que é a artrodese cirúrgica. Quando você tem essa artrodese fisiológica, é uma adaptação do seu corpo frente à perda de deslizamento, de congruência, de movimento nessa região, mais especificamente movimento, não congruência, nessa região pelo disco. Quando você tem a desidratação do disco, pela uma hérnia, pelo abolamento, por uma série de problemas metabólicos, que aqui não cabe a explicação, quando você tem essa perda, aquela região desidratada diminui o movimento. Muito similar ao que acontece numa artrodese cirúrgica. Volto a dizer para vocês, são muito parecidas. Óbvio que o processo menos invasivo, que seria só tirar o disco, é melhor, quando possível. E esse julgamento quem faz é o cirurgião, não é necessariamente o paciente nem eu, tá? Então, quando é tirado só o disco, você tem uma desidratação mais acelerada daquela região que sobrou ali dentro, diminui mais rápido e o movimento diminui. Quando você tem uma artrodese cirúrgica, que é parafusado o negócio, o movimento é abolido, não existe mais movimento ali. Aí que vem a grande sacada. Acima da artrodese e abaixo da artrodese, seja ela fisiológica ou cirúrgica, claro que mais grave a cirúrgica, você vai ter um aumento do movimento, você vai ter uma exacerbação do movimento. Por quê? Porque o corpo compensa. De novo eu digo, você teve como causa, entre aspas, uma cirurgia, né, seja ela tirada do núcleo ou a fixação, então o corpo vai compensar aumentando o movimento em cima, aumentando o movimento embaixo. Nesse cenário, querido, o que você deveria entender? Se eu trabalhar exercícios, movimentos, que devolvam o movimento para a região operada, no caso da dissectomia, que ainda existe movimento, eu vou evitar essa exacerbação acima e abaixo. No caso da artrodese cirúrgica, não existe essa possibilidade, você não consegue trabalhar na região. Você vai ter que estabilizar acima e abaixo da lesão. Vamos repetir. Quem fez a retirada do disco tem que tentar devolver movimento nessa região dentro do que é aceitável e de uma forma homogênea em toda a coluna. Ponto. Quem fez a cirúrgica, acima tem que estabilizar, abaixo tem que estabilizar. Não vai conseguir muito mais que isso. É claro que se esse abaixo, pessoal, for, por exemplo, S1, que seria o sacro, essa região já é por si só muito estável. Então a gente meio que, né, releva essa situação. Já acima, que poderia ser L3, ou depende da cirurgia, até mais alto, mas vamos considerar L3 uma cirurgia que vai até L4. Você operou L4, L5, S1. Vamos imaginar L3. Ali você tem que estabilizar. E aí você tem que entender os músculos que se fixam nessa região que estabilizam. Porque quem estabiliza são os músculos e as fáscias, basicamente. Não que os órgãos não participam desse processo, mas ativamente, por concentração, por atividade física, ou até por de forma autonômica, são os músculos e as fáscias, os ligamentos do sistema locomotor, né?
Aqui eu não estou entrando no mérito da questão, pessoal, de falar da saúde do tecido ósseo, que envolveria a sua alimentação, suplementação. Eu não estou falando da saúde dos fluidos do seu corpo, que envolveria a inflamação, a intoxicação, a desnutrição. Então tem muita coisa que daria para falar aqui ainda dentro dessa cirurgia de coluna e que eu acho que só vai confundir vocês. Eu falei que um vídeo de 20 minutos é pouco tempo, mas a maioria vai ver o vídeo pela metade e ainda vai reclamar. Então você tem que buscar trabalhar essa musculatura. Como que eu fortaleço, Murilo, essa musculatura? E primeiro, por que ela não está ativa naturalmente? Por que lá no passado não estava ativa, lá antes de eu ter a cirurgia? Lembra que eu falei que existe uma causa? A boa parte da causa, acompanhe a parte desse vídeo, gente. Essa é a parte mais, vamos dizer assim, quebra-tabu, mais controversa, talvez, para vocês do vídeo. A boa parte da causa das pessoas que têm lesões de coluna, sejam elas hérnias de disco, protusões, abaulamentos e degenerações, a maior parte das causas está ligada à saúde do seu intestino. Já falei isso em outro vídeo, vou refalar nesse aqui. Geralmente intestino delgado, mas pode ser o grosso também. Por N motivos que aqui não cabe julgar. Então, se você tem cronicamente um problema de intestino, já corre atrás dessa ferramenta. Eu cito no outro vídeo, talvez o pessoal coloque aqui o card para vocês, 2 nutrientes que eu utilizo para desinflamar o intestino, que é o Inflaminose Care para o intestino grosso e o Intestinal Relief para o intestino delgado. Eu cito eles para que você tenha uma ferramenta, mas é o seu estilo de vida, mudança de alimentação que vai fazer a grande virada de chave. Esse é um vídeo que trouxe muita repercussão, esse vídeo que eu citei, e com bastante resultado. Para você fortalecer, então, você tem que parar de inflamar essa região, você tem que parar de inibir essa musculatura, você tem que parar de desligar. Então pensa, tem músculos, tem vértebras, estruturas ancoradas ali segurando a sua coluna, certo? Segurando. Se você desliga eles, toda a carga vai no disco, na vértebra, e aí vem as hérnias de disco. Eu explico isso naquele vídeo. Se você parar de inibir essa estrutura locomotora, aí a coisa começa a funcionar. Entendeu? Então, N coisas inibem essa musculatura. São os músculos pré-vertebrais, os laterovertebrais, os interespinhosos, os intertransversos, o diafragma, o próprio diafragma, o quadrado lombar, o psoas, né, o transverso abdominal. Então, toda essa musculatura são músculos que a gente coloca como antigravitacionais, porque eles justamente funcionam mais contra a gravidade. Se eu estou deitado, a gravidade bate no meu abdômen desse jeito, entre aspas, vai ativar, por exemplo, o transverso do abdômen, né, mas não tanto o diafragma. Quando eu estiver em pé, isso modifica um pouco. Então, todos esses músculos nunca estão desligados, eles se ativam mais ou menos a depender da posição em relação à gravidade que você faz. E aqui já vem a sacada. Todo exercício que você promover uma posição antigravitacional em vários vetores vai ativar essa musculatura. Vamos dar um exemplo? Se eu estou em pé, certo? O meu diafragma está em cima, está aqui, ó, está aqui, certo? Se eu estou em pé, a gravidade está batendo assim. Então o diafragma, só de eu ficar em pé já está trabalhando, ok? Mas o transverso um pouco menos. Se eu ficar de barriga para baixo, o transverso vai trabalhar mais. Se eu ficar de barriga para cima, os paravertebrais, os pré-vertebrais, alguns, enfim, vão ser exacerbados suas atividades. Tudo depende do vetor que você está. Se eu ficar curvado, os paravertebrais vão ativar mais, o transverso também, o diafragma também. Então, exercícios que promovam essa posição aqui, meu Deus, doutor, mas eu tenho hérnia de disco, eu tenho cirurgia de coluna, eu fiz sacectomia, você está me falando que eu devo fazer isso aqui? Eu quero que você entenda que fazer essa postura curvada, com o abdômen contraído, com o diafragma ativo, ou seja, respiração, contraindo a musculatura do core, o assoalho pélvico, os paravertebrais, os joelhos fletidos, é imprescindível para fortalecimento da sua coluna. Mas talvez você não esteja ainda nesse estágio. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que falam, eu machuquei minha coluna justamente curvando, e agora vai falar para eu fazer exercício curvado. Sim, depende de como você vai fazer, é extremamente benéfico. Eu oriento muito para os meus pacientes exercícios nessa posição. Você estar aqui e fazer, por exemplo, uma flexão de ombro. Não tem nada a ver com a coluna, né? Você está fazendo exercício para ombro. Como não, cara? Cada vez que você faz esse movimento aqui, ó, a alavanca que está aqui traciona a coluna em flexão. Então ele é um exercício anti-flexão da coluna. Eu estou fazendo aqui, a carga incide aqui, ele impede a flexão, certo? Mas eu tenho que estar ativo. Se eu ficar em pé, vou dar um outro exemplo aqui de exercício. Se eu ficar em pé, né, botar uma tornozeleira na minha perna direita e trazer o joelho nessa situação aqui, ó, quando eu faço a flexão do quadril, há uma tendência a uma retroversão pélvica. Essa retroversão ou flexão do sacro também afeta a musculatura aqui. Então, eu estou curvado, trazendo exercício nesse vetor.
Estou fortalecendo o tubo psoas, estou fortalecendo o diafragma, estou fortalecendo toda a musculatura que estabiliza a coluna. Segura em alguma coisa se quiser ou faz sem apoio. Um baita no exercício, certo? Então todo exercício que você promover curvado vai ajudar, mas você tem que saber como executá-lo. Agora, por exemplo, exercícios que você fique deitado, relaxado, deitado de costa, e movimente as pernas, mas relaxado eu estou falando, são contraindicados. Você vai jogar uma carga passiva para a coluna. Então tem muita gente que deita na maca lá e puxa a perna lá em cima e alonga. Vai detonar a coluna. Vai detonar a coluna. É diferente de você estar deitado com a musculatura ativa e fazer a flexão da perna. Eu ensino esse exercício num e-book que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tem um e-book com 12 exercícios para a coluna que não tem contraindicação para ninguém. Ninguém, para nenhuma situação. Mas eu queria que vocês pensassem nesse vídeo, eu queria que vocês saíssem da cachola, vamos dizer assim. Exercícios como, por exemplo, uma simples remada baixa, aqui ó, remada baixa, você faz na academia, ou uma remada alta. Se você só ficar um pouquinho inclinado para trás, você já está ativando. Faz aí na sua cadeira, ó. Fica sentado normal e relaxa a barriga. Agora se joga para trás e tenta relaxar a barriga. Não dá. Você vai desarmar, certo? Não tem como. Então, você simplesmente fazer o exercício inclinando um pouquinho para trás, com uma remada baixa, você já está ativando essa musculatura. Você não precisa fazer exercícios específicos para o core. Não é que não pode, não é necessário. Outro exercício muito esquecido, ou outro grupamento muito esquecido, são os oblíquos, internos e externos. Você vai conseguir trabalhar ele em exercícios de rotação. E aqui eu já recomendo um exercício bem bacana para você fazer na academia, tá? Pessoal, não deem muita atenção se às vezes eu fico fora do vídeo, tá? Imagina que você está na academia e você vai ficar, o crossover está à sua esquerda, o crossover é aquela máquina que tem as polias, fica à sua esquerda, você vai dobrar os dois joelhos e flexionar um pouquinho. Inclina o bumbum para trás e o peito um pouquinho para frente. E aí você segura no cabo, você pode segurar direto no cabo, ou com uma polia, ou com um estribo, como você achar melhor. Segura no cabo. E aí você faz a rotação do tronco para a direita e volta aqui assim para a esquerda. Faz para a direita e volta aqui assim para a esquerda. Quando você promove exercícios, imagina na coluna o que está acontecendo. Você tem uma fixação, 3 vértebras, por exemplo, 4 vértebras. Ali não vai mexer, vai em bloco, certo? Vai em bloco, ok? Mas acima da lesão, mexe muito. Com esses exercícios você vai mexer ele junto com o de baixo o máximo possível. Você vai estabilizar. Agora imagina na dissectomia, mesmo cenário. Você fez a rotação, existe um movimento onde você tirou o disco. É pequeno, mas existe. Você vai dissipar ele de forma global. Porque você está fazendo um conjunto de movimento. Todas as vértebras estão girando juntas. É diferente você girar uma só, é diferente você flexionar uma só. Entendeu? Exercícios que eu não recomendo tanto, pessoal, é a flexão passiva. Então, flexão passiva seria isso aqui. Passivo, não recomendo tanto, não é tão prudente você fazer isso, né? A flexão do membro inferior passiva, que é aquela de levantar a perna passivamente, você pegar uma toalha ou um elástico, coisa e puxar a perna passivamente, também não recomendo muito, tá? Para vocês fazerem, não é uma coisa muito inteligente. E todo exercício ativo, como eu falei, de preferência curvado, tá? Existe uma gama enorme de exercícios para vocês fortalecerem. Eu preciso que vocês entendam. O fortalecimento da musculatura anterior à coluna, posterior, que fica ao redor dela, acima e abaixo, é imprescindível para você estabilizar. Mas não adianta você fortalecer essa musculatura se ela estiver inibida por uma inflamação de intestino delgado, inflamação de intestino grosso, por um problema renal, por uma sobrecarga de adrenal vinda de um fator emocional ou ambiental. Você não vai ter o sucesso na correção da biomecânica se tiver um problema neuropático, como o campo de interferência dentário, respiratório, auditivo, laríngeo, uma cicatriz. Então, quanto menos problemas o seu corpo tiver somatizando, independente da origem, gente. Sei lá, é a poluição eletromagnética na sua casa. É um fator que somatiza. Você talvez não saiba como isso chega na sua coluna, mas isso é só o seu conhecimento que não te leva lá. É só isso, mas afeta. Você não sabe como que consumir alguns alimentos pró-inflamatórios afetam a coluna. Talvez você nem entenda a bioquímica, mas isso não importa. Não é você entender, o fato é que conecta. Quanto menos carga alostática para um corpo, melhor é a resposta do sistema imune. E quem ele cura é o sistema imune. 75% do sistema imune intestino delgado. A gente poderia parar aqui, entendeu? Só aqui já daria para parar. Então, exercícios, como eu citei, o vetor, como eu citei, são os que vão ativar a musculatura. Mas você tem que frear o processo de inibição, tratando a real causa de dor e sofrimento. Por isso que eu me dedico há mais de 10 anos a só ensinar as pessoas a identificar, avaliar, tratar a real causa de dor e sofrimento. E se você não tem como fazer uma consulta comigo, você está muito dificultoso para isso, aqui embaixo tem um mini curso que faz você fazer isso em casa. Você faz isso em casa. E ó, pessoal, uma pausa bem breve se você chegou até o final do vídeo.
Nenhum dos meus vídeos eu quero vender absolutamente nada. É que eu sei como resolver o problema das pessoas, humildemente falando isso, e coloquei de várias formas para que você tenha acesso. Tem pessoas que só podem ter acesso ao e-book, outras já têm acesso ao minicurso, que é um pouco mais caro, outras só têm acesso à consulta e ao tratamento, entendeu? Outras vão querer vir a Rio do Sul, distâncias absurdas, vir ao meu consultório nesse momento do vídeo, que fica em Rio do Sul, Santa Catarina, para poder fazer a consulta e diagnosticar e tratar. Então veja o que faz sentido para você. Só não fique incomodado achando que a sua coluna nunca mais vai ter nada porque você operou a coluna. Isso não é fato. Você apenas operou o final do problema. A cadeia lesional, o mecanismo, a origem e todo o processo ainda continua rodando. Ou seja, cedo ou tarde você terá novos problemas se você não se cuidar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham gostado e até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.